Então, durante o dia, a gente toma conta dos membros da nossa família. Então, continuamente, de noite, a gente dorme e durante o dia a gente vai rapidamente para o nosso trabalho. Então, volta para casa e dorme de novo. E isso se torna os nossos hábitos. Então, nesse shloka, Parikshit Maharaj está dizendo: ó Parikshit Maharaj, veja a condição das almas condicionadas neste mundo. Veja o que elas fazem. Dormem. Mas aquela alma que é muito afortunada, uma alma afortunada, o que ela faz? Ela separa tempo para sadhusanga. A gente deve ficar em sadhusanga. A gente tem que fazer essas coisas de dia e de noite. A gente tem que fazer essas 4 coisas durante o dia, durante a noite. Todos estão fazendo isso. Um yogi, um sannyasi, um grihasta. Se você fala a verdade, as pessoas vão ficar contrário a você. Mas a verdade é, todo mundo faz essas 4 coisas, eu também faço, você tem que fazer isso de noite e dormir. E durante o dia você acumula conhecimento. Então, durante o dia e noite, as jivas passam fazendo essas atividades, mas aquele que obtém vida espiritual, isso é ser humano. Se você não ouve Harikatha, não faz Kirtana, Smarana, então a potência de Maya, os gunas de Maya vão nos pegar se a gente não fizer isso. Então aquele que é um sábio, ele fazendo essas atividades e faz Bhagavan Bhajana. Você tem que fazer Bhagavan Bhajana, você tem que ouvir Harikatha, Kirtana, assim como Prabhupada Maharaja diz. Prahlad Maharaj está explicando sobre os 9 membros de Bhakti. Shravana ouvir Harikatha. Se a gente não ouvir Harikatha, a gente não vai poder fazer Kirtana apropriadamente. E se você não fizer Kirtana apropriadamente, você não pode fazer Smarana. Bhaktivinoda Thakura escreveu isso. Então, Shravana e Smarana, isso estão interrelacionados. Quanto melhor você ouve, melhor você fala. E quanto melhor você fala, você vai se lembrar melhor. Smaranakya Bhakti. Prahlad Maharaj está dizendo isso. Mas há um segredo nisso. Prahlad Maharaj está dizendo.
Uma pessoa sábia, Pumsa, o que ela faz? Ela irá se render aos pés de lótus do Senhor. Aquele que não se rende aos pés do lótus do Senhor, ele não poderá ouvir apropriadamente. Shravana. Quanto mais você se render ao Guru e Bhagavan, rendição, Atmanivedana. Quanto mais você fizer Atmanivedana, então você vai poder ouvir apropriadamente. E a sua Shravana ficará vai ficar bom, e o seu Kirtana ficará bom, e a sua lembrança, Shravana, também ficará boa. Então a palavra é Pumsa. Pumsa é Purusha, homem, mulher? Não. Pumsa significa Bada Diva, a alma condicionada. A Bada Diva tem esse Purusha Abhiman. Seja homem ou mulher, ambos têm esse Purusha Abhiman. Eu sou aquele que desfruta. A gente tem esse ego. Mas quando você se sacrifica aos pés de lótus do Senhor, então coisas materiais não irão poder te tocar. Então essa é a arte de ficar nessa vida material. E que arte é essa? É render-se, oferecer-se aos pés de lótus do Senhor. E como oferecer a si mesmo? Por meio de ouvir. Quando você ouve, a misericórdia do Senhor vem para você e então tudo será possível. Como que você adora o Ganga? Com a própria água do Ganga, Ganga Jal. Com a Ganga Jal, água do Ganges, a gente faz a adoração a Ganga. Então, pela própria misericórdia do próprio Senhor, a gente vai poder se oferecer aos pés de lótus do Senhor. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que fazer o sadhana. Enquanto a gente não fizer sadhana, a gente não poderá atingir a nossa meta. Chaitanya Mahaprabhu fez essa pergunta a Rai Ramananda. Rai Ramananda, his Tirubhakti is approaching. I was reading in Chaitanya Charitamrita. Eu estava lendo no Chaitanya Charitamrita Rai Ramananda Katha. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Rai Ramananda Samvad. Então, sadhana. Há três partes de Bhakti Sadhana: Sadhya, Sambandha, Abhideya e Prayojana. O que é Sambandha, Bia? O que a gente vai precisar primeiro? Sambandha. O relacionamento. Enquanto a gente não tiver o conhecimento do relacionamento, nós não podemos fazer bhajana. Então, como fazer bhakti? Primeiro, sambandha. Sambandha Dhyana. Então vem Abhideya Tattva, o processo de bhakti. Isso é chamado de Abhideya Tattva. Então vem Prayojana Tattva, ou a nossa meta última.
Então eu estou te falando sobre 3 tátuas. Um é Sambandha, outro é Abhideya e o outro é Prayojana. All the kathas in Bhagavad, Todos os kathas no Bhagavatam, he churns Bhagavad and he manifested one book. That book's name is Bhagavad Arka Marichi. Bhagavata Artha Maritimala. Foi um livro que foi feito com a batedura dessas conclusões filosóficas. Srila Narayana Goswami Maharaj transmitiu isso para o Hindi, traduziu isso para o Hindi. Eu não sei se existe em inglês, não existe em inglês. Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj, ele manifestou este livro em Hindi. Bhaktivinoda Thakura Ji apresenta Sambandha Tattva Abhideya e Prayojana Tattva. O Srimad Bhagavatam, no 12º canto, From the first canto to the 9th canto, do 1º até o 9º canto, is called Sambandha Tattva. é chamado de Sambandha Tattva. And the 10th canto E do 10º canto do Bhagavatam até... Prayojana Tattva. Então, o 10º canto do Bhagavatam é Prayojana Tattva, a meta. E os cantos 11º e 12º são chamados de Abhideya Tattva, do processo de Bhakti. The sadhana that you need to attain your ultimate goal O sadhana que você tem que fazer para atingir a sua meta máxima é descrito ali, 11 and 12 canto. nos cantos 11º e 12º, a Abhideya Tattva. These Então, 3 things are very important. essas 3 coisas são muito importantes: Sambandha, Abhideya e Prayojana. Thakurjis do we have? Quantas Thakurajis você tem? Vocês já ouviram falar os Gaudiya Vaishnavas? Eles têm Of course. 3 Thakurajis. Os Gaudiya Vaishnavas têm 3 Thakurajis e não 4. 3. E quem são essas 3? Govinda Deva, que representa Abhideya Tattva, Gopinata, que representa Prayojana Tattva, And e Sambandha Tattva, the presiding Madana deity is Mohan, Madan Mohan. que representa Sambandha Tattva. 3 Thakurjis. Então são 3 Thakurajis, And que representam Sambandha, Abhideya e Prayojana. Charitamrita, No Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami Krishnadas Kaviraj Goswami explica isso. Govinda Gopinata Madana Mohan. This is the meaning of Gaudiya Vaishnava, that we have 3 presiding deities. Então, esse é o significado de Gaudiya Vaishnava. Você tem 3 deidades. You will remember this. You will not Predominantes. forget about this. Então, eu estou repetindo para que vocês se lembrem disso, para que vocês não se esqueçam. So who is Madan Mohan? Quem é Madana Mohan? Sambandha. É Sambandha, aquela que concede o conhecimento do relacionamento. Madana Mohan. E Govinda Deva Presiding deity of the process. é aquela que preside o processo. And Gopinath is a presiding deity of Prayojana Tattva. E Gopinata é a deidade que These are the preside 3 Prayojana Thakurjis. Tattva. Então essas são as 3 deidades dos Gaudiya Vaishnavas. One book Um livro, named Gaudiya Bin Thakur, the 3 Thakurs of Gaudiya. Gaudiya Bin Thakur, as 3 Thakurajis dos Gauriyas. Qual é o nome da nossa Sampradaya? Qual é o nome da nossa Sampradaya? Tell me. Fala pra mim. Shri
Brahma Madhav Gauriya Sampradaya. Shri Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. Brahma Madhav Gauriya. Shri Brahma Madhva Gauriya. So about the fear Sampradayas, Acharyas has explained. E os nossos acharyas explicam algumas sampradayas. About these four Sampradayas. Sobre essas 4 sampradayas, a Shri Sampradaya, Narayan worshippers, Sri Sampradaya. ela, cuja deidade adorável é Shri Narayana, Brahma Sampradaya. a Brahma Sampradaya, Brahma Sampradaya, say. Shri Brahma. Rudra Sampradaya. Rudra Sampradaya, The Mula Acharya of the Rudra o Sampradaya. Mula Acharya Himself. da Mula Sampradaya é o próprio Mahadeva, Shivaji. Kali E na Kali Yuga Vishnu Swami. é Vishnu Swami. The Sanat Sampradaya. E na Sanaka Sampradaya, os 4 Kumaras. 4 Kumaras são os acharyas raiz. And in this Kali Yuga, Acharya is. E nessa Kali Yuga, os acharyas são These are the four Sampradayas, Impaditya. not 5. Essas são as 4 sampradayas e não 5. Chaitanya Mahaprabhu, He accepted this. ele aceitou a Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. Sampradaya's name is Brahma Madhav Gauriya Sampradaya. O nome da nossa sampradaya é Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. From which Sampradaya are you? Se alguém te perguntar de qual sampradaya você é, Babaji Sampradaya. da Babaji Sampradaya? De qual sampradaya você If é? you don't know, then you cannot do bhajan. Se você não souber isso, você não pode fazer bhajan. Os Shastras explicam. After knowing about the Sampradayas, after receiving mantra, then you can get the fruits. Após saber sobre essas sampradayas e receber o mantra, aí você pode receber os frutos. You didn't get the mantra, you cannot get the fruits. Se você não, The Sampradaya and then the mantra. The four Sampradayas are Brahma, Sri, as 4 sampradayas são and Shri Brahma, Rudra. this is what Mahaprabhu accepted. Our Madhva Sampradaya is named as Sampradaya. Brahma Madhav Gauriya Sampradaya. A sampradaya que a gente aceitou é Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. We should first understand this. Primeiro a gente tem que entender isso. Gauriya, Qual é o significado de Gauriya? the one who accepts the lotus feet of Mahaprabhu is Gauriya. Aquele que aceitou os pés de lótus de Mahaprabhu é conhecido como The Gauriya. shelter of the lotus feet of Mahaprabhu is called Gauriya. Aquele que aceita o abrigo dos pés de lótus de Mahaprabhu é chamado de Gauriya. Explain this word Gauriya. Who is called Gauriya? Quem é chamado de Gauriya? Gauriya. Shrimati, the one who has one pointed bhajan for Radharani is called Gauriya. Aquele que tem um bhajana fixo em Radharani é chamado de Gauriya. Like one who is worshipping the sun, he is called Saura. Aquele que adora Worshipping Shiv, he is called o sol Shaiva. é chamado de Saura. Aquele que adora Shiva é Shaiva. Krishna, Shaiva. E aquele que adora Vishnu é Vaishnava. Aquele que adora Ganesha é one who is worshipping Ganapadi. Shakti is called. Aquele que adora Shakti é Shakta. So 5 types of worship is shown here. Então são 5 tipos de upasana, adorações. So one who is worshipping Krishna is a Karshani, E aquele que adora Krishna é Kashani. only worshipping Krishna. Aquele que adora apenas Krishna é chamado de Kashani. And one who is worshipping Shrimati E Radharani aquele que adora Shrimati Radharani Gauriya. é chamado de Gauriya.
Because one name of Radharani is Gauri. Porque um dos nomes de Radharani é Gauri. One name of Radha is Gauri. Um dos nomes de Radha é Gauri. Gauri is Shrimati Radha. Gauri é Shrimati Radhika. Gauri, but the original name is Shrimati Radha. O nome original é Shrimati Radhika. This is explained, the names of Radharani. Então isso é explicado, são os nomes de Radharani. So, the worship is Radharani. Então, a deidade adorável dos Goriyas é Radharani. One pointed. Exclusivo. Adoração exclusiva a Shrimati Radhika. One pointed Radha Nishta. Exclusivo a Itantiki, Radhanista, essa fé firme, exclusiva. Pointed Nishta. Se não houver essa nista exclusiva, se não houver essa exclusividade, So who is our Ishtadev, presiding deity, Radharani? então quem é a nossa Istadeva, a nossa deidade adorável é Radharani. Krishna, who is he worshipping? Quem que Krishna está adorando? A Radharani. Bhagavan is saying, Na Gita, Bhagavan diz: Bhagavan is saying himself in Gita, Bhagavan, ele mesmo diz na Gita: a prominent person, uma pessoa proeminente, what he is doing, his followers will also do. So who o que ele fizer, os seus seguidores também vão fazer. Então, quem é uma pessoa predominante é Krishna. E a quem Krishna adora? A Shrimati Radhika. should we worship? Então, Srimati a quem nós devemos adorar? A Shrimati Radhika. Krishna himself is saying, O próprio Krishna está dizendo. Krishna is saying, Radhika Prem Guru, who is my Guru? Krishna está dizendo, Radhika Prema Guru. Quem é meu guru? Guru Srimati Radhika. Prema Guru Shrimati Krishna Radhika. himself is saying, O próprio Krishna está dizendo isso. knowledge I have acquired from where? Todo o conhecimento que eu recebi veio da onde? From Radharani. Veio de Radharani. This Bansi, Essa Vanshi, essa flauta que ele toca, this flute, right? ele toca essa flauta, certo? Where did he learn this? E de onde ele aprendeu isso? Como? Radhaji. De Radhaji. Krishna saying himself, O próprio Krishna disse. Srimati Radhika is my Prem Guru. Shrimati Radhika é a minha Premi Guru. Krishna is saying, I am her disciple. Eu sou a sua discípula. Perdão, eu sou o seu discípulo. The dance, the art of dance. A arte da dança. Krishna is the most prominent Krishna dancer. é o dançarino mais proeminente. Where did he learn this dance? E como ele aprendeu tudo isso? From Radharani. Com Radharani. Once Radharani Certa vez Radharani estava sentada com suas sakis, Lalita, Vishaka, these 8 Sakhis were todas sitting as suas together with 8 Radharani. sakis principais estavam sentadas ali juntamente com Radharani. Radharani was sitting on a higher Radharani estava sentada num assento mais elevado e em volta dela as 8 sakis estavam ali. They were sitting there together with her. E elas estavam ali sentadas junto com ela. Like you have seen when Gurudev came. Você pode Gurudev ver. sat outside and all the bhaktas would sit around him, in front of him, next to him. Gurudeva sentava ali do lado de fora e todos sentavam em volta dele. So like that with Radharani. Então, da mesma maneira, Radharani, She sits on a higher ela sentava num around her. assento mais All elevado her Sakhis sit there. e em volta dela todas as sakis sentavam. All her Sakhis are sitting around her
And Todas as suas it's sakis Brinda estavam sentadas em volta dela. Have you heard of her name, Brinda Devi? Vocês já ouviram Brinda Devi was smiling. o nome de Brinda Devi? Brinda Devi chegou ali e ela estava sorrindo. A bit shy, like moving her body. Ela estava se movendo o seu I corpo. saw her, she was also smiling. E quando Radharani a viu, ela também sorriu. E ela perguntou: Ei, Brinde, Casmado Brinde, Where are you? de onde você veio? Casmado Brinde, Oh, Brinda, where are you coming? ó Brinde, de onde você veio? Then Brinda Devi said, Então Brinda Devi disse: I'm coming from your Kunda, Radha Kunda. Eu estou vindo do seu Kunda, Radha Kunda. So Radharani asked questions now. E Radharani fez Have you perguntas. seen my Pran Govinda? Ó Vrinda, você viu o meu Prana Govinda? Yes. Onde está ele? Você ouviu? That's Govinda, I saw him. E Brinda Devi falou: Sim, eu ouvi. Your Kunda. Aonde? No seu Kunda. Eu vim de lá. Radhika started to ask questions. Então Srimati Radhika começou a fazer perguntas. Ó Brinda Devi, Beloved, eu estou sentada aqui e o meu amado estará lá no Radha Kunda. Guru is sitting here and the disciple is wandering in the market. He is Então, outside. o Guru está sentado aqui e o discípulo está por ali, passeando no mercado. Isso é bom? Não. Então o Guru tem o ego. I am here. Eu and estou my aqui. beloved, where is he? E os meus amados, onde eles What is estão? he doing there? O que eles estão fazendo lá? Ela tinha esse ego. Ela tinha esse ego. Radha tinha esse ego. Ó, eu estou aqui, o meu amado está em outro local. O que ele está fazendo? Ó, me What is diga. he doing in my Kunda? O que ele está fazendo no meu Kunda? Like you went to the market. Went to the market. And why did you go to the market? You Que went nem to buy something. quando você vai ao Just mercado, to para que você vai ao mercado? Você vai para comprar alguma coisa ou você só vai ali para There's no passear? money in the pocket. Sem dinheiro nenhum? Just go Você só vai para passear? look around. Para dar uma olhada em volta? Time pass. Para passar o tempo? You just look around. You don't Você só buy. dá uma olhadinha e não compra nada? तो इसके कहने लगे देखो कृष्ण वहां पर क्या कर रहा So what was Krishna doing there in Radhakunda? Então o que Krishna faz no Radha Kunda? Brinda Devi said, Oh Radha, Brinda Devi disse: Ora, Geetam Govinda o seu Govinda está was taking some knowledge. adquirindo algum conhecimento. E que tipo de conhecimento? He was learning the art of dance. Who? Ele está aprendendo a arte da dança. Quem? Krishna. Krishna is in Radhakunda. Krishna está no Radha Art Kunda, of dance. aprendendo a arte da dança. Learning. Who is the Guru? Ele está aprendendo? E quem é o guru dele? Porque sem guru você não pode aprender. You can play, but you need. Para tocar Mridanga, você pode tocar, mas você precisa de um guru, de um mestre. Without a Guru, Sem um guru, you cannot learn. você não pode aprender. You will play it in the wrong way. Você vai tocar errado. You have to learn it properly. Você tem que aprender Skills. apropriadamente. So like that, Radharani said. Então Radharani disse, So he's learning the art of dance. The one ele who's está learning aprendendo the singing a arte de art. dançar. Who is the Guru? Então, quando alguém está aprendendo a arte de cantar, quem é o guru? This is Então, you quem era o as guru Guru. dele? E aí, Brinda Devi disse, você é o guru dele. And he is learning it from me. Ele está aprendendo de você. नहीं दारू I'm here. और आना कुंड में And Ela disse, he is learning eu
estou aqui. Mas ele está aprendendo como ele está aprendendo. Beautiful answer. E Vrindadevi deu uma resposta muito bela. Ela disse: Radha Kunda, Eirada, Anuradha Kunda, todas as trees árvores, he sees as your murti. em todas as árvores, ele vê a sua murti. He's learning the art of dance. Ele está dançando, está aprendendo a arte da dança. And Radharani said, how? E Radharani disse: como? You see these big trees at Radha Kunda, Você vê essas grandes árvores no Radha Kunda, branches. os galhos. When the branches, when they move with the wind, then Krishna is understanding that Radhaji is Quando Siksha. os galhos das árvores se movem pelo vento, Krishna está entendendo que Radharani está lhe dando Shisha, ensinamentos. Like this, like in Bharatnatyam. Você deve mexer o seu corpo assim, que nem Bharatanatyam. Essas 3 moças dançaram muito bem Bharatanatyam. Nishinha with the performance. Elas fizeram uma performance de Nishinha Avatar. I was experiencing like I was there sitting in the Bharatnatyam. They did it very beautifully. Eu estava lá sentado no Bharatanatyam. So beautiful. E elas dançaram It has never been tão performed bem. like that. Elas fizeram muito bem. Eu fiquei tão surpreso. Eu nunca vi uma apresentação como essa. Foi a melhor. Very beautiful. Narahari. Singha with that. Muito belo. Showing Nishinha it so Avatar. beautifully. And then Prahlad Maharaj comes. Elas mostraram tão bem. E Prahlada Maharaj veio. Is petting Prahlad Maharaj. E Nishinradeva So beautiful. estava com o Prahlada Maharaj mostrando Vatsalya Baba. Que belo. So Krishna himself is at Radha Kunda and he is accepting Radharani as his guru. Então, o próprio Krishna The trees está no Radha Kunda e ele aceitou Shrimati Radharani como seu guru. It is written in the shloka. Isso é escrito no Sloka. Such a beautiful mood is explained here. Que belíssimos humores são explicados aqui. All the siksha I learned from there. Todo Shiksha eu aprendi dela. So this shloka was quoted. Então esse Sloka é citado muito belamente. Tulsi Das Ji has written this. Tulsi Das Ji escreveu isso. Until we take shelter of the lotus feet Até que você aceite o abrigo sadhana, do pé de lótus do Guru, Brahma, você pode ver Brahma e Shiva. Até Brahma e Shiva, se eles não seguirem as instruções do Guru, eles nunca vão atingir a sua meta suprema. Vrinji means Brahma. Vrindi significa Brahma. So you can have knowledge like Brahma and Shiva. Então você pode ter conhecimento como Brahma e Shiva, mas até que você se renda ao seu Guru, você não vai ter nenhum fruto. Tulsi Das Ji has written this in Ramcharita. Tulsidas Ji escreveu isso no Mana Charita Manas. You can have knowledge like Brahma and Shiva Ji. Você pode ter conhecimento como Brahma e Shiva Ji Margyan.
You can read the Shastras again and again. Você pode ler os Shastras repetidas vezes. Shastra, that Shastra, you will have knowledge. Você pode ler But how will you os get Shastras realization? todos os dias, mas como conhecer? Você pode obter conhecimento, mas como obter essa autorrealização apenas pela misericórdia do Guru? A autorrealização só virá pela misericórdia do Guru, Atma Anubhuti. Não é pelo conhecimento. Essa autorrealização vem pela misericórdia do Guru. Isso é escrito no Shastra. Neste mundo, You can get Chintamani in the heavenly planets. You have the wish-fulfilling trees. você pode obter a Chintamani nos planetas celestiais. Lá tem árvores dos desejos. But if Guru is satisfied by someone, Mas se o Guru estiver satisfeito com alguém, so rare, isso é tão raro. they will automatically get the prema of Golok. E automaticamente você pode obter o plema de Goloka se o Guru estiver satisfeito com você. Então isso é muito, muito raro. Chintamani Loka Sukam. Você pode obter tudo pela misericórdia do Guru. Guru Kripa Rikevalam, apenas pela misericórdia do Guru. Aquele que abandona o Guru e tenta progredir em Bhajana, para onde que ele vai? Ele vai para o inferno. Só há uma instrução nesta vida. Como você pode servir o seu Guru? Como fazer o seu Gurudeva feliz? Como agradar Gurudeva? Gurudeva costuma dar um exemplo da Sampradaya Mayavadi. Havia um discípulo chamado Giri. Giri servia a Shankaracharya. Ele lavava as roupas dele. Ele era como Murka, ele não era muito inteligente. Ele não tinha conhecimento das escrituras. Ele apenas lavava as roupas e cozinhava para Shankaracharya. E aí, certo dia, Shankaracharya estava com seus discípulos mais proeminentes e ele estava falando sobre o Vedanta. Para entender o Vedanta, você não vai ter nem mais dente. Acho que ele quis dizer que você vai ter que ficar muito velho, você vai passar a vida inteira até entender o Vedanta.
Então, ele estava sentado com seus discípulos, most intelligent. os mais inteligentes. E ele estava falando sobre o Vedanta Darshan, Padmapada name. assim como Padmapada. Vocês já ouviram esse nome, Padmapada? He was such a Ele era knowledgeable person. uma pessoa tão erudito Water, he would walk on water. que ele conseguia caminhar sobre a água. Ele era um grande Mahayogi. His feet on the water, a lotus would blossom. E quando ele colocava seu pé sobre a água, os lótus desabrochavam. Então o nome dele era Padmapada. Very knowledgeable. Todos ali eram muito eruditos. When he would put his hand on the wall would move. All these Quando eles colocavam a mão na parede, a parede se very movia. much knowledge. Todos eles eram muito poderosos e muito eruditos. Sitting with them, Shankaracharya. Então, sentado com esses discípulos, Shankaracharya estava falando. And he would start the Vedanta Darshan. E ele estava começando o Vedanta Darshan. Passing. And Padmapada said, Gurudev, समय बहुत हो गया गुरुदेव हम लोग कब से बैठे हुए हैं आपसे मुझसे the time is over, Gurudev. We have been here for such a long time. E eles começaram a reclamar. Gurudeva, a gente está aqui esperando há tanto tempo, esperando sobre essa aula do Vedanta. Wrote this paper. Sariri Bhashya. हम आपकी भाषा Então, Shankaracharya Right, we have come here to hear your commentary. estava lá e eles disseram: nós viemos aqui para ouvir o seu comentário, por favor, comece. Mas Shankaracharya não falava nada. Por alguns minutos ele só ficava sentado ali. Others there E aí aqueles grandes eruditos ali said, Gurudev, disseram: Gurudeva, o tempo está passando. we have been waiting here for so long A gente está esperando aqui há tanto tempo to hear Vedanta Darshan. para ouvir o Vedanta Darshan, mas você não está falando nada. Então Shankaracharya disse, What did I say? o que ele disse? Yeah. Giri Govinda, onde ele está? Then all the disciples started to laugh. E aí todos os discípulos caíram na gargalhada. Ah, o que quer dizer isso? Você está esperando por Giri? Ele é He tolo. doesn't know anything about Sanskrit. Ele não sabe nada de sânscrito. To learn Vedanta Sutra, you should have knowledge about Sanskrit. Então, para aprender o Vedanta Sutra, você deve ter conhecimento do sânscrito. When we would learn Sanskrit, Quando we have você to learn this. E para aprender o sânscrito, você deve aprender isso. No one is understanding this. Ninguém está entendendo, né? हम लोग तो वो उसके तो शब्द लोग धातु लोग कुछ ज्ञान नहीं है He doesn't know anything about आप the उसके लिए बैठे थे Sanskrit language. You're waiting for him. Então ele não sabe nada sobre sânscrito e você está esperando por ele. Aí os discípulos estavam rindo e dizendo, Miri, He went for washing your clothes. He is washing your clothes in the river. ele foi lá lavar suas roupas no rio. Naquela época não tinha máquina de lavar roupa, não. Onde que ele ia no rio. Washing your clothes in the river. Aí disseram, ele está We don't know. lavando as suas roupas no rio. And they are E quanto tempo ele vai demorar? Ninguém sabe. wash the clothes in the river and you would lay them down on the ground for drying. Então lavava as roupas no rio e estendia elas no chão até que elas secassem. Hold it up and come back. We don't know when he will come back. Então após isso ele vai voltar, então a gente não sabe quando ele vai voltar. Mas Shankaracharya não falou nada. That's the shoes. The E disciples were os laughing. discípulos ficaram rindo. Gurudeva, você está esperando por ele? A gente está aqui perdendo nosso tempo. We are all big scholars. Nós somos todos aqui grandes We have eruditos. so much knowledge about Sanskrit. We have A gente so sabe many tanto de degrees. sânscrito, a gente tem tantas graduações. A gente veio aqui para ouvir o seu catar. Mas Shankaracharya permanecia em silêncio. E após algum tempo, Shankaracharya disse: Yesterday, ontem, ok, ontem, I told
this commentary. Eu falei um comentário sobre o Vedanta Sutra. Que comentário foi esse? What does this mean? Qual foi o significado? मैंने क्या बताया? What did I say? O que eu falei? When Shankaracharya asked this very seriously, that Padmapad, Hastamal, these big scholars, Então ele fez essa pergunta na frente de Padmapada, could not say anything. de seus grandes discípulos eruditos, mas ao perguntar isso, todos eles abaixaram a cabeça, eles não puderam dizer nada. E após algum tempo, Giri chegou. And when Giri arrived, Shankaracharya said, Giri, you tell them, what did I say yesterday? E quando Giri chegou, Shankaracharya perguntou, Giri, me diga sobre o que eu falei ontem. Tell us about this. Nos fale sobre isso. E todos eles ficaram muito maravilhados. In the Sanskrit language, Na linguagem sânscrita, beautifully, he tão belamente, started to speak this katha. ele começou a falar este katha In this de Shankaracharya. meeting, and all the disciples were so surprised. E todos os discípulos ficaram tão surpresos. Shankaracharya said, Shankaracharya disse, only with the mercy of Guru. apenas pela misericórdia do Guru. Guru Kripa Hi Kevalam. When you have the mercy of the Guru, Quando você tem a misericórdia do Guru, Dhyana Mulam Guru Murti. this is Esse shloka do Puranas, there are many types of meditation, but the dos first meditation diferentes tipos de meditação, a primeira delas é meditar no Guru. whatever you do first, you O que você tem que fazer primeiro? remember Guru. Se lembrar do Guru. In the morning we wake up, what do we do? Então, quando você acorda cedo pela manhã, o que você faz? Of all the types of puja, the first puja should be of Gurudeva. De todos os tipos de puja, o primeiro puja deve ser o de Gurudeva, dos seus pés de lótus. All the mantras we chant, Dentre todos os mantras que a gente canta, the meaning of the mantra is to follow his instructions. The o instructions of Guru. significado dos mantras é seguir a instrução do Guru. If you don't follow the instruction of Gurudeva, you can do anything. Se você não seguir a instrução de Gurudeva, você pode fazer qualquer coisa, mas isso será infrutífero, você não vai alcançar nada. Bhagavan himself is saying, O próprio Bhagavan está dizendo, Arjuna, listen. ó Arjuna, ouça, When Guru and Govinda are standing together, who will you worship? quando Guru e Govinda estão juntos, a quem você vai adorar primeiro? Primeiro ao Guru, Not of Krishna. não a Krishna. Himself is saying, O próprio Bhagavan está dizendo, first you, primeiro você deve then you worship. adorar a Gurudeva e depois você vai adorar a mim.
Otherwise, it will be fruitless. De outra maneira, isso será infrutífero. And you are worshiping the Lord. Se você não adorar a Gurudeva e adorar ao Senhor, você não vai receber nenhum fruto. Moksha has only one meaning, and that's the mercy Moksha of só tem um significado. A liberação só tem um significado, que é pela misericórdia do Guru. when we have the mercy of Guru. Quando você tiver a misericórdia do Guru, Upanishads, todos os Vedas e Upanishads, toda a filosofia, manifesting your espontaneamente irão se manifestar no seu coração. We have to have Shraddha, faith, Nós devemos ter Gurudeva. Shraddha, fé em nosso Gurudeva. As long as we don't have faith for our Gurudeva, Bhakti Devi will not come. Enquanto a gente não tiver fé no nosso Gurudeva, Bhakti Devi não vai se manifestar. You can Você pode charm, ter muito conhecimento, você pode encantar as pessoas com palavras muito eloquentes. but as long as you don't have Guru Kripa, Mas enquanto você não estiver Guru Kripa, nada vai acontecer com você. this is a very important shloka. Esse é um sloka muito importante. That's why it is written in Padma Purana. Por isso é escrito no Padma Purana. Gurudeva would give this example. Gurudeva dava esse exemplo. Shila Guruventa Narayana Goswami Maharaj dizia Guru Nista, Guru Bhakti. The backbone of sadhana bhajan is this Guru A Nishta. espinha dorsal de Sadhana Bhakti é Guru Nista e Guru Bhakti e nada mais. If you have Nishta for Guru Padma, Se você tiver Guru em Guru Padma, by itself. então tudo irá se manifestar por si mesmo. You don't have to know anything, only Guru mercy. Você não tem que saber nada, apenas pela misericórdia do Guru. So this is the instruction of our life. Então essa é a instrução para a nossa vida, como adorar a Gurudeva. E nada mais. Who's our the first Gurudev's art? Quem devemos adorar primeiro? A Gurudeva. First Gurudev's art, if there's time, then we go to Thakurji's art. Então primeiro a gente faz o Arati de Gurudeva e depois o Arati da Thakuraji. Se não tiver tempo, não tem problema. Padma Nishta. Guru Padmanista. Faith in Guru Lotus feet. If you take Diksha Mantra, Fé nos pés de lótus do Guru. Se você aceitar Diksha Mantra, the goal of life is to have Nishta in the lotus feet of Gurudeva. a meta da vida é ter Nishta nos pés de lótus de Gurudeva. So all the scriptures we are reading, the Katha we speak, Então, de todas as escrituras que a gente lê, de todo o kata que a gente fala, the essence is Guru Bhakti. that a we essência surrender to é Guru Bhakti, é se render ao Guru. So Gurudeva gives this example of Sankaracharya. Então, Gurudeva deu este exemplo de Shankaracharya, do seu discípulo If you Guru. listen to the lectures of Gurudeva, Se você he ouvir would repeat this every time. as aulas de Gurudeva, em todas as aulas ele vai repetir isso. Nishta, Guru Bhakti e Guru Nista são a meta do nosso sadhana. because the Mayavadi Guru, Porque um Guru Mayavadi, if you have Nishta for them, se você tiver Nista nele, then então
Giri got all the Tattva Siddhanta in his heart. Se você ver He had so Giri, much Nishtha for se his você vir Giri, todo o Tattva Siddhanta se manifestou nele, porque ele tinha tanto Nista em Shankaracharya, neste Guru mais elevado. Mas se você tiver um Guru qualificado e fizer o bhajana em nossa sampradaya, então o que você não pode obter? So this is the specialty. First have Nishtha for the lotus feet of Gurudeva. Então isso é especial. Primeiro desenvolva a Nista pelos pés de lótus de Gurudeva. Or Shishya, every disciple, they are thinking, my Gurudev, the Jagadguru. Então todos os discípulos pensam, o meu Gurudeva é Jagat Guru. You should have this thought. A gente deve ter estes pensamentos. Gurudeva, you cannot make any progress. Sem ter Nista no seu Gurudeva, você não pode fazer nenhum progresso. My Ishtadeva is the most prominent one. Who was the Ishtadeva of Hanuman? Quem é a Istadeva de Hanuman? É Ramachandra. Hanumanji is saying, Hanumanji está dizendo, Hanumanji is saying, Hanumanji está dizendo, there is no difference in Krishna and Ram. não há diferença entre Krishna e Ram. Paramatma Tattva. Eles são Paramatma Tattva. But my Nishtha is in whom? Mas a minha lista Ramachandra. é Janakinath Ramachandra. In Rasvichar Em is Rasa Krishna, Vichar, most prominent. Krishna é o mais preeminente. This is the evidence in the Shastras. Essa é a evidência do Shastra. Krishna and Ram, Shri there is no difference between them. Nata They are Janakinata. same super soul tattva. But Ram is Bhagavan, Krishna is a different Krishna e It's Bhagavan. not like that. Não é que Rama seja um Bhagavan e Krishna seja outro Bhagavan. Não é assim. One Paramatma. Só há um Senhor, um Paramatma. But in Rasvichar, Mas em termos de Rasa Vichara, is em termos da doçura, most. a forma de Krishna é a suprema. The Shastra has given very nice evidence. Os Shastras deram uma belíssima evidência. Krishna has 16 ganas, arts, and Ramchandra has 12. Krishna tem Rasvichar 16 is raças. called most prominent. Bhagwan Ramchandra has 62 and a half qualities. and Não, Krishna qualidades. has 64. Perdão. Krishna tem 64 qualidades e Bhagavan Ramachandra tem 62,5. And the 4 gunas E os are 4 none gunas other avatars, not even in Ram avatar. não estão em nenhum outro avatar, nem em essas 4 gunas, essas 4 qualidades principais não estão em nenhum outro avatar, nem em Rama avatar. Ninguém mais tem. Lila Madhurya, a doçura de seus passatempos divinos. Prema Madhurya, a doçura do seu amor divino. E Venu Madhurya, a doçura do som de sua flauta. These 4 qualities E Rupa Madhurya, a doçura da sua forma. Essas 4 qualidades são manifestas de forma plena em Krishna. Essas 4 qualidades preeminentes estão apenas em Krishna. knows this tattva, right? Hanuman sabe de tudo isso, desse tato certo? Ele sabe de tudo. But there is no difference in Ram and Krishna. Não há diferença entre Rama e But Krishna. still, Mas ainda assim,
Ramachandra. Ramchandra is my everything because his Nishta is a Ramachandra é o meu tudo porque ele tem lista em Rama. What do they say in Braj? O que eles dizem em Braj? Difference in Rama and Krishna. Que não há diferença entre Rama e Krishna. There is no difference in Rama and Krishna. Não há diferença entre Rama e Krishna. I are Chanchal, restless. Rama Who is he? não é inquieto. Quem é inquieto? É Krishna. One has restless eyes and one has serious eyes. Tem os olhos inquieto e o outro tem o olhar muito sério. O olhar do Rama é muito grave. And Krishna's E eyes are very restless. o olhar de Krishna é muito inquieto, muito... Searching for the gopis. Ele está sempre procurando pelas gopis. And Ram, he is stuck in his Mariana. Mas Rama está fixo em sua Mariana, Arrow in Krishna. com seu arco e flecha, nas regras e regulações. Mas Krishna está curvado. Krishna has such a Krishna tem essa função